Pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, diretor da Proteção Publicações e Eventos, e estou aqui para falar sobre a edição deste mês da revista Emergência, que já está disponível, edição 140. Para falar sobre essa edição, eu convidei a editora da revista Emergência, Paula Barcelos, jornalista Paula Barcelos, que vai falar com a gente sobre esse tema importante abordado na revista Emergência, que é a Lei Kiss. A reportagem especial deste mês é sobre a Lei Kiss, né, Paula? Fala um pouquinho dos principais destaques dessa matéria e que abordagem a revista teve nessa edição sobre esse tema. Bom, o objetivo dessa matéria foi trazer um debate sobre a Lei Kiss, a Lei Federal Kiss. Ela foi publicada em março de 2017 e ela foi um resultado direto da tragédia da Boate Kiss, que ocorreu em 2013. E essa lei, ela trouxe diretrizes, né, gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio em todo o país. Então, nós ouvimos especialistas, né, entre engenheiros e bombeiros, para falar sobre a aplicação dessa lei, como anda a aplicação dela no país. Sobre a aplicação especificamente, Paula, qual é, digamos, o diagnóstico? Ela já está sendo implementada, ela está entrando em vigor ou ainda está no terreno de uma lei que não vingou ainda? Sim, ela tem alguns probleminhas ainda levantados pelos especialistas e um deles é que ela não foi regulamentada ainda. Ela precisa de regulamentação para ter uma aplicação efetiva dela no país. Só que os estados já estão aplicando algumas orientações dela em suas leis estaduais. Cada um tem a sua lei, então os estados já estão conseguindo aplicar. Mas temos também opiniões divergentes sobre o assunto. Existem especialistas que acham que ela é importante, que ela precisa desse decreto, né, esse passo para ser aplicada efetivamente, mas tem especialistas que acham que ela nem é importante, que ela peca em alguns assuntos, que ela mistura muitas instâncias, difícil até de regulamentar essa lei, de ter um decreto dela em função dessas muitas instâncias, porque tu tem Código de Defesa do Consumidor. Existem muitas instituições envolvidas nisso. Então, para todo mundo entrar num acordo e fazer um decreto já é meio difícil. É porque a legislação ela não pode conflitar com outras leis, então essa integração realmente é complexa. Exatamente. Né? Apesar das opiniões divergentes, né, entre a lei, uns acham importante e outras não, existe um consenso entre os especialistas de que essa lei ela alavancou a questão da segurança contra incêndio no país, entende? É mais um passo para as pessoas estarem falando sobre segurança contra incêndio, se conscientizando sobre o assunto. Perfeito. Bom, a revista também traz uma entrevista muito interessante com uma profissional de resgate aéreo, né? A PH aéreo, né? Isso. Então, fala um pouquinho sobre essa entrevista. Temos uma entrevista bem interessante com a médica Michele Mamprim Gripa Cavazin. Ela é médica do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do Paraná. Também é médica do CIAT em Curitiba. Nessa entrevista, a Michele conta os atendimentos em que ela usou técnicas de rapel para acessar as vítimas e fazer o atendimento pré-hospitalar em locais de difícil acesso, como cachoeiras, locais que são complicados do profissional acessar. Então nesse caso, ela é uma profissional da aeronáutica, né? Ela provavelmente chegava no local remoto com um helicóptero para fazer esse resgate. E, além disso, ela também tinha especialização em rapel para fazer esse resgate Isso mesmo, porque hoje existe um regulamento da ANAC que permite que o profissional de saúde possa fazer isso. Uhum. E então ela conta como ela une essas duas especialidades, e na verdade para o profissional de emergencista da área da saúde não é uma coisa comum. O profissional da área da saúde, ele não tem um treinamento de resgate nas suas formações, né? Então, dificulta um pouco, mas ela já consegue fazer isso. Então, ela contou as diversas experiências dela, unindo o resgate, a técnica de resgate, o rapel, outros tipos de técnica para esses cenários. Em todas as edições da Emergência, a gente tem colunas com temas específicos. E nessa edição 140, Paulo, qual os principais destaques das colunas?
Certo, Alexandre, a gente sempre tem a presença dos nossos colunistas, né? Nós temos colunas de APH, colunas de desastres naturais, coluna de psicologia nos desastres, coluna de incêndio, temos a coluna de emergências químicas. Vamos conferir o que o Edson Haddad trouxe aos nossos leitores nessa edição. Olá, eu sou o Edson Haddad, responsável pela coluna Emergência Química da revista Emergência. Nessa edição, nós estamos abordando a simbologia utilizada no transporte rodoviário de produtos perigosos, composta basicamente de rótulos de risco e do número de risco. O número de risco é um elemento extremamente importante para a gente conhecer bem, ficar bem familiarizado, porque vai permitir identificar os principais riscos dos produtos químicos. Então é importante que o primeiro no local de uma emergência com produto perigoso, num acidente rodoviário, esteja bem familiarizado com esse tema. Boa leitura! E temos também vários artigos nessa edição, né, Paula? Você poderia destacar um dos artigos? Sim, Alexandre, nós temos o artigo de APH, de atendimento hospitalar, que trata sobre a importância de serem seguidos todos os passos da cadeia de sobrevivência numa emergência cardiorrespiratória pré-hospitalar. Muito obrigado, Paula, pela tua participação nessa resenha da revista Emergência. E a gente convida vocês para lerem a edição, então, 140, que está disponível na versão impressa ou na versão digital. Você pode acessar o site da Emergência e pegar mais informações sobre como fazer essa assinatura e estar bem informado na área de proteção contra incêndio, emergências químicas, atendimento pré-hospitalar e defesa civil. Até a próxima edição.